Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e falaremos dos capítulos 10, 11 e 12. Eu desejo sinceramente que vocês aproveitem para conhecer melhor a história desse admirável espírito, André Luiz. Bem, o capítulo 10 tem o título No Bosque das Águas. Lísias, percebendo o interesse de André pelos processos de alimentação que aconteciam de forma tão diferente naquela colônia, ele resolve convidar André a conhecer o grande reservatório do local e relata: André, assim que chegarmos lá, prepare-se, você observará coisas interessantíssimas. Reconhecerá, por exemplo, que a água é quase tudo aqui em nossa estância de transição. E vão então ao ponto, como se fosse um ponto de ônibus, esperar o aeróbus. Esta era mais uma grande surpresa para André. Como assim, um aeróbus? De repente surge um grande carro, assim mais ou menos uns 5 metros de altura do solo, lotado de passageiros, e desce bem vagarosamente até o chão, como se fosse um elevador. André conjectura tudo o que via. Queria saber tudo o que acontecia, tintim por tintim. André desejava ver tudo, porém a velocidade do aeróbus era muito alta. A viagem durou 40 minutos até que chegassem ao Bosque das Águas, o destino deles. André estava deslumbrado quando chegou lá, ante o panorama de sublimes belezas que ora via. Toda aquela aparição de maravilhosas florações que até convidava ao descanso. Estamos no Bosque das Águas, fala Lísias. Esta é uma das mais belas regiões do nosso lar. E Lísias aponta então um enorme edifício e esclarece: aí está. Este é o grande reservatório da colônia. É onde está todo o volume do Rio Azul. Este rio que estamos vendo é o Rio Azul. E tudo é absorvido em caixas imensas para, logo após, a distribuição para toda a colônia. Essas mesmas águas irão se reunir abaixo dos planos de serviço de regeneração, um outro ministério, e voltam ao Rio Azul, que é esse que nós estamos vendo, prosseguindo o curso normal, rumando ao grande oceano. Esse oceano, ele contém substâncias invisíveis aos olhos das pessoas da Terra. André deseja fazer muitas perguntas e Lísias, percebendo sua curiosidade, já se adianta. A água aqui tem outra densidade. Ela é mais tênue, ela é mais pura, quase que fluídica mesmo. E André pergunta qual o ministério que realizava a distribuição, então. Lísias responde que esse trabalho pertencia ao Ministério da União Divina. E acrescenta com muito respeito que é um dos raros serviços materiais que esse ministério realiza. E André quer saber por quê. Por que a água é especial? E a explicação é de que as pessoas na Terra não dão a devida importância para a água. Já aqui em nosso lar, temos outros conhecimentos sobre essa magnífica substância. A água aqui, André, é poderoso fluido, é empregada aqui para nós como alimento e como remédio. Há também a manipulação da água pura com princípios solares e do magnetismo espiritual. Porém, apenas o Ministério da União Divina pode fazer esse trabalho, essa magnetização geral das águas. André está embevecido com as explicações de Lísias. Lísias lembra que o homem é desatento quanto ao fato de não perceberem que o mar é o equilíbrio da morada planetária. E continua explicando que um dia o homem compreenderá que a água é um fluido criador que absorve em cada lar as características mentais de seus moradores.
Explica também que a água, além de carrear os resíduos dos corpos, tem expressão na nossa vida mental. E Lísia segue. A água, André, é um veículo de providência divina, onde absorve as amarguras, os ódios, as ansiedades dos homens, lavando a nossa casa material e purificando a atmosfera íntima dos seres. André ouvia, calado, em atitude de reverência, diante daquela corrente de água tranquila que estava à sua frente, que era o Rio Azul. E isso lhe despertava, como sempre, novos pensamentos. Então, findamos o capítulo 10 e vamos entrar agora no capítulo 11, cujo título é Notícias do Plano. André intervém, Lísias. Sei que tudo desejas conhecer, porém, você terá ocasião para tal. Segure, portanto, a sua curiosidade, André. Os 6 ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Sendo assim, amigo querido, não lhe faltará oportunidade de estudo e obter uma visão detalhada de tudo. Uma notícia boa para você, André, é que fiquei sabendo que Clarencio está oferecendo a você ingresso livre a qualquer departamento aqui da nossa colônia, porque Clarencio já havia percebido que André queria estudar. Novamente, dentro do aeróbus, e André mais uma vez sentiu-se bem à vontade, porém com muitas perguntas. Agora, quer saber de Lísias se todas as colônias espirituais são idênticas ao nosso lar. Não, André. As condições são bem diferentes de outras colônias. Cada uma permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Cada organização, todavia, vai apresentar as suas peculiaridades essenciais. André ainda quer saber se partiu do nosso lar a formação dos ministérios. Lísias responde que sim, solícito, e explica. Os missionários da criação do nosso lar primeiramente visitaram os serviços e os movimentos de Alvorada Nova, que é uma das colônias espirituais mais importantes da vizinhança, e adotaram o mesmo processo de divisão para nós aqui. Lísias prossegue informando André Luiz como a instituição é eminentemente rigorosa no tocante à ordem e à hierarquia. Aponta ainda que não existe condição de destaque a título de favores. Todos nós aqui, André, estagiamos longos períodos de serviço e de muita aprendizagem para podermos voltar a reencarnar e reiniciarmos as atividades de aperfeiçoamento na Terra. Temos ainda, André, aqueles recém-chegados das zonas inferiores, que é o umbral. Alguns que se mostram aptos a cooperarem. O Ministério do Auxílio acolhe esses cooperadores. Porém, existem os refratários. Esses são, por sua vez, encaminhados ao Ministério da Regeneração, porque se mostram sem proveito, por enquanto, mas seguirão em frente, claro. Somente alguns conseguem atividades prolongadas no Ministério da Elevação, e raros para trabalharem na União Divina, que é o nosso Ministério Especial. E assim, André vai sendo esclarecido quanto à responsabilidade de todos os ministérios com suas tarefas, seus deveres, que exigem grandes capacidades de trabalho e valores intelectuais profundos. Muitas vezes pede renúncia e iluminação, pede reconhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Temos também, André, a lei do repouso, a lei do descanso. E Lísias explica que essa é uma lei rigorosamente cumprida. A única exceção a essa lei é do nosso próprio governador, que nunca aproveita para descansar, preferindo ele visitar o Ministério da Regeneração, onde há o maior número de perturbados vindos lá do umbral.
Porém, nas tardes de domingo, ele, o nosso governador, depois do passeio, ele vai logo em seguida orar com toda a cidade, lá no grande templo da governadoria. Retornando aos aposentos, confortavelmente, André ouvia ao longe as belas melodias. E Lísias conta que essas músicas que ele está ouvindo procedem das oficinas de trabalho dos habitantes do nosso lar. A governadoria, André, reconheceu que a música intensifica o rendimento dos serviços em todos os setores e que é um estímulo de alegria aos trabalhadores. E assim fechamos o capítulo 11, para entrarmos no capítulo 12, cujo título é O Umbral. André Luiz, após receber valiosas elucidações, queria saber mais, muito mais. Estava curioso sobre os espíritos do umbral. Queria saber o que de fato seria esse tal de umbral. Conhecia como se fosse um inferno ou um purgatório, através das cerimônias religiosas católico-romanas, quando ele estava aqui na Terra. E na primeira visita de Lísias, o generoso visitador, André já pergunta sobre o umbral. E ele replica: ora, André, você esteve lá por tanto tempo e não conheceu a região? André só se recorda dos sofrimentos passados naquele local. E ele ainda experimentava arrepios de grande horror. O umbral, André, começa lá na crosta terrestre. Quando o espírito está para reencarnar, ele promete cumprir o programa que traçou de reabilitar os processos de que necessita. Entretanto, na maioria das vezes, procura só o que lhe satisfaz o ego. Traz os mesmos ódios, os mesmos adversários, os mesmos amigos. E assim ele volta para os locais umbralinos, por estar adiando indefinidamente suas obrigações enquanto espírito necessitado que é de evolução na prática do bem. São os recalcitrantes. André, enquanto na Terra, era um ignorante dos princípios espirituais. E Lísias procura ser mais claro, então. O umbral, André, funciona como uma região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. É uma espécie de zona purgatorial, onde a criatura vai deixando queimar as ilusões por ter desprezado a oportunidade sublime da existência terrena. No umbral, há legiões de almas ignorantes, perversas, e esses são os habitantes do umbral. Eles formam lares onde existem grandes perturbações. Eles vivem em agrupamentos, são os revoltados e têm notável poder. São bem organizados, têm seus líderes, têm suas concentrações em desejos gerais nos ódios. Aqui em nosso lar existe uma sociedade espiritual, mas esses núcleos do umbral têm os infelizes, têm os malfeitores, os vagabundos. É a zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. E André pergunta: onde está a saída, Lísias? Como resolver tudo isso? Uma certeza te dou, André: nunca falta proteção divina. Cada espírito permanece nesses locais o tempo necessário. E André observa que essa esfera quase que se mistura com a esfera dos encarnados. E Lísias concorda. Sim, são nessas zonas que as mentes humanas se ligam entre si, criando formas, pensamentos dos encarnados e dos desencarnados. É muito sofrimento. E é pelo pensamento que os seres se encontram aqui no umbral, com os companheiros que se afinizam com as tendências de cada um. Nós somos como ímãs. Existe uma humanidade invisível que se segue à humanidade visível. O Ministério do Auxílio tem a tarefa de destruir esses fluidos pesados, negativos, vindos das mentes desequilibradas na prática do mal.
E André, mais uma vez impressionado, exclama: ah, como eu desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes para levar a eles o pão espiritual do esclarecimento que ora estou tendo. O enfermeiro fixa bondosamente o olhar em André, medita e acentua: será que você se sente preparado para esse serviço, André? Bem, meus queridos, vamos finalizando, lembrando que vocês devem responder as 3 perguntas que eu vou enviar nos seus cadernos, conforme foi combinado, certo? Na próxima semana estarei enviando as respostas e desejo sinceramente que vocês tirem nota 10 dessa vez. Muito obrigado, paz e luz no coração de todos.